Oi, pessoal! Meu nome é doutora Débora Lee e eu sou neurogerontóloga. Hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre um assunto que vem incomodando muito nós que trabalhamos na área do envelhecimento e os nossos pacientes idosos também, que são os mitos e os estereótipos sobre envelhecimento. Vamos lá? Um grande problema dos mitos e estereótipos é que eles geram muita vergonha, muito constrangimento pro idoso, principalmente. Por quê? Quando a gente, por exemplo, vê nessas filas de prioridade, é o quê? Um idoso com uma bengala e corcunda. E a gente sabe que hoje esse não é o nosso perfil de idoso que a gente vivencia. Então, por isso é muito importante a gente eliminar esses mitos e estereótipos que a gente tem sobre os idosos. O que são os mitos e os estereótipos? São coisas que a gente imagina, são preconceitos. Só que assim, de tantas pessoas falarem uma coisa, a gente acaba acreditando nessa fala. Antes de iniciar, eu gostaria de contar para vocês a história do meu aluno Augusto. Augusto é um aluno que eu tenho, que ele tem 66 anos e ele ajuda a cuidar do seu cunhado, que mora na sua residência e está acamado, teve um acidente vascular cerebral. Um dia na aula, o Augusto chegou indignado, porque ele tinha ido ao mercado e na hora que ele foi passar na fila preferencial, porque ele tem 66 anos, ele identificou aquela figura, que é o idoso, com uma corcunda, e com uma bengala. Daí ele falou para mim, nossa, eu me senti muito constrangido de estar naquela fila, porque eu não sou aquele idoso, por mais que eu seja idoso, pelo termo de ter mais de 60 anos, eu não sou aquela pessoa que está com tantas limitações físicas. Eu não sou aquele idoso que a imagem tá me mostrando ou me definindo. Uma outra história também é da minha aluna Helena. A Helena, ela também é uma cuidadora e já tem um neto. Ela tem a faixa etária de uns 54 anos e ela já tem um neto. Só que a Helena, ela está fazendo o curso de cuidador de idosos, mora sozinha, sustenta a família dela, cuida dos netos. Então, ou seja, mas só que ela tem um porém. Ela não é aquela vovozinha que a gente imagina nos contos de fada, que é o quê? Aquela vovó que vai fazer pão, que vai fazer bolo e vai fazer tricô. Então, as coisas mudaram. Esse é o novo perfil de idosos que a gente tem que entender que não é mais aquele estereótipo que a gente tinha de idosos antigamente. Vamos fazer um teste? Se eu pedisse para você imitar um idoso agora aqui para mim, como você imitaria esse idoso? Aposto que você imitou uma velhinha ou um velhinho de óculos aqui no nariz, corcunda com chale e fazendo tricô e falando, vem minha netinha. Então, esse idoso não existe mais. Até existem, mas eles são bem mais raros do que a gente imagina. Então, vamos lá? O mito e estereótipo, ele é muito importante a gente, o quanto antes, eliminar da nossa sociedade. Uma, porque nós somos esses próximos idosos que estão envelhecendo, ou já somos, né? E a gente tem que mudar esse perfil. Então, vamos lá. Os mitos do envelhecimento são o mito número 1. Vamos ver se vocês imaginam. Qual que é a frase que eu mais ouço aqui no curso de cuidador de idosos? O idoso volta a ser criança. Gente, pelo amor de Deus, ninguém volta a ser nada. Nem se eu quisesse eu ia voltar a ser criança. Nem se a gente tivesse o poder de voltar no tempo, entrar naquelas cápsulas do tempo dos filmes, a gente não conseguiria. Então ninguém volta a ser nada. É que às vezes a gente vê o idoso usando fralda, precisando de ajuda para se alimentar, recebendo até alimentação na boca pelo cuidador. Às vezes o idoso tem dificuldade de ir no banheiro, faz algumas coisas que as crianças também fazem, como por exemplo, sair escondido, tentar fugir de casa, fazer algumas coisas, alguns comportamentos que lembram a atitude das crianças.
Só que independente dele fazer essas atitudes, em nenhum momento ele voltou a ser criança. Qual que é o problema disso? Eu tenho muitos relatos de alunos falando que tem família que dá chupeta para o idoso, dá mamadeira, dá bonecas infantis para o idoso, né? Então, assim, isso é uma questão da gente também estar envergonhando esse idoso. Imagine se fôssemos nós no lugar desse idoso. A gente ia gostar de ser chamado de vovozinho, lindinho, bonitinho. Ai, que fofinho, vovozinha. Às vezes eu não tive nenhum filho e eu sou chamada de vovó. Então vamos ficar atento a isso, tá bom? Segundo mito do envelhecimento, que velhice é sinônimo de doença. Então, às vezes, a gente pergunta para alguma pessoa: você gostaria de chegar na velhice? Gostaria de chegar aos 80 anos? A maioria das pessoas vão responder que não, porque a velhice é triste, que a gente vai ficar acamado e vai ficar doente. Então, a gente tem que pôr em mente que velhice, que é a última fase da vida, não é sinônimo de doença. A maioria dos idosos, 80% dos idosos, são saudáveis. É que nós que trabalhamos com idosos, que somos cuidadores, vamos trabalhar mais com os idosos com mais dificuldades, mais debilitados. Mas a maioria dos idosos são saudáveis, tá? A gente tem que tirar esse estereótipo mesmo de que o idoso ele é algo ruim, que a velhice é algo ruim. Ela tem algumas perdas, mas em nenhum momento ela é algo tão negativo como a gente prega na nossa sociedade. Continuando nessa mesma linha de pensamento, a gente também fala o quê? Que é o terceiro mito do envelhecimento, que a velhice é a melhor idade. Então a gente vê muita gente, instituições, companhias de turismo falando, viagem melhor idade, porque é a melhor idade. Então a velhice também não é a melhor idade. A melhor idade, na verdade, todas as fases da nossa vida têm o lado ruim e o lado bom. É a mesma coisa do envelhecimento. Daí, se eu sou uma idosa, que estou na minha casa acamada, cheia de dor, não tenho ninguém para cuidar de mim, estou com dificuldade para fazer minha alimentação, e eu vejo na televisão uma artista global que é idosa, e ela tá super bem, super ativa, e as pessoas pregando, nossa, essa é a melhor idade, eu vou me sentir também envergonhada, eu vou me sentir incapaz. Poxa vida, o que aquela mulher fez que eu não fiz para não estar igual a ela, na mesma qualidade de vida? Então a gente vai sempre se comparar com a nossa faixa etária. Então é importante que a gente não fique... Eu sei que o nosso intuito é fazer com que essa parte negativa do envelhecimento, da fase da velhice, seja algo bom. Eu entendo isso, a melhor idade é o meio da gente falar que tem um lado bom, levantar a autoestima dos idosos. Só que a gente também tem que tomar cuidado para não fazer disso uma coisa que vai acontecer com todo mundo. Não podemos generalizar. Então, na verdade, o ser humano ele é único. Para uns vai ser a melhor idade e para outros não. Para alguns a melhor idade foi a infância. Para outros foi a adolescência, para outros a fase adulta e para outros a fase da velhice. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, tá bom? Quarto mito do envelhecimento. Toda pessoa idosa vira velho gagá, né? Então todo idoso vai ter perda de memória. Então, muitas vezes, palestrando para os idosos, né, nos grupos de terceira idade, também que é um termo que a gente usa parecido com a melhor idade, né, o ideal é falar a fase da velhice, né? A gente vê o quê? Que eles já, quando eu dou uma palestra, ministro uma palestra sobre memória e envelhecimento, lota, somente sobre Alzheimer. Só que o perfil dos idosos que vão assistir a palestra são idosos na faixa etária de 80 a 90 anos e super lúcidos. Então, assim, daí eu até brinco com eles, se vocês chegaram até aqui tão lúcidos, é muito mais difícil você chegar a evoluir uma demência. Só que a gente morre de medo do quê? Do alemão, né? O que é o alemão? O Alzheimer, né? Então, todo mundo tem medo de ter o famoso Alzheimer. Então, os idosos muitas vezes vão nas palestras
pedem para fazer avaliações da memória deles e quando eu faço o teste, a memória deles está melhor do que a minha. Para vocês terem uma ideia, o teste tem 30 questões, né? Um dos testes que a gente utiliza na avaliação cognitiva. Os idosos acertam 29 e eles estão achando ainda que estão com a memória ruim. Então não, tá ótima a memória deles. Só que a gente já tem aquele preconceito novamente, né? Que são os mitos e estereótipos. De que se eu chegar na fase da velhice, a minha memória vai ser ruim. Então a gente tem que também abandonar esse mito. Às vezes, né, até eu me pego, por exemplo, falando para os meus sobrinhos, para os meus filhos. Para os meus filhos não, uma filha. Até eu me pego falando com a minha filha, com os meus sobrinhos. Quando a titia, a mamãe ficar velhinha, você vai cuidar da mamãe. Então, até eu como profissional, às vezes eu também tenho esse estereótipo, esse mito de que eu vou precisar de cuidados. Só que a gente tem que pôr em mente que pode ser que sim, eu vá necessitar desses cuidados, mas pode ser que eu não necessite. Você aí deve conhecer algum idoso que tem 80, 90 anos ou até mesmo quase 100 anos, que tem a mente totalmente ativa, que faz atividade física, corre em maratona, como a gente vê nos noticiários. Então, sim, é possível. Quinto mito do envelhecimento, que velhice é sinônimo de sabedoria. Daí a gente fala assim, a velhice, os idosos são sábios. Outra vez a gente está generalizando. Tem idosos que infelizmente não têm muito conhecimento de mundo, não tem conhecimento ao redor dele, não estou falando de conhecimento na questão de saber ler e escrever, mas às vezes a gente coloca a sabedoria como algo que é obrigatório do idoso. Todos os idosos são sábios. Vocês entendem que eu estou falando para a gente não generalizar. Tem idosos que são sábios, concordo sim que a gente mais aprende com eles do que eles com a gente, mas a gente não pode generalizar. Tem idosos que não vão ser tão sábios como a gente supõe, né? Ou vai prever, né? A gente vai supor que ele seja tão inteligente como a sociedade está pregando. Sexto mito do envelhecimento. O sexto mito do envelhecimento, vocês viram que eu até dei risada, que ele é um tabu, na verdade. Qual que é o mito? Que o idoso não faz mais sexo. Então, é um mito muito comum. A gente já imagina que o idoso não faz sexo. Quem aqui já pensou na vovó e o vovô fazendo amor? Ninguém, né? Meu Deus, não! É assim, a gente vê que até mesmo os profissionais têm dificuldade de lidar com isso, de imaginar que o idoso, sim. Sexualidade, gente, não é só o ato sexual. E sim, abrange um jantar romântico, carícias, uma conversa, tomar um bom vinho. Então, os idosos, mesmo que às vezes ele tenha algum problema de ereção, né, ele vai conseguir sim praticar a sexualidade. E lembrando que a tecnologia está super avançada. Então, muitos problemas, que, por exemplo, ereção, ou ressecamento vaginal, ou falta de libido, por causa da perda dos hormônios das mulheres na menopausa, a gente consegue solucionar com suplementos. Então, é um mito, tá? Eles fazem sim. E por que eu gosto de focar nisso? Porque às vezes a gente vai cuidar de um idoso e a gente pode abrir a porta, ele está se masturbando, se estimulando, ou às vezes vai trocar a fralda, ele fica lá excitado. Então, tudo isso a gente pode passar. Então, a gente tem que estar prevenido sobre isso, que é normal do envelhecimento, é do corpo do homem, da mulher, mesmo que idosa, ter o desejo sexual até morrer, tá bom? Sétimo mito do envelhecimento, que o idoso, ele é ranzinza, né? Aquele velho rabugento, ai que velha chata. Os idosos são rabugentos, os idosos são reclamões, os idosos são chatos. Novamente, o que a gente está fazendo? Generalizando. Então, o idoso que é ranzinza, ele já era uma criança ranzinza, foi um adolescente ranzinza, um adulto ranzinza, ele continuou ranzinza. Se a idosa ela é chata, ela já era uma criança chata,
foi uma adulta chata e continuou chata. Então não é porque hoje eu tenho 59 anos, sou super legal, amanhã eu fiz 60, virei rabugenta? Não, já é a minha personalidade. Lembrando que ninguém é igual a ninguém, então a personalidade do idoso também é a individualidade dele. Então ele continuou a mesma coisa que ele já era. Às vezes até acentua mais, né? Ele ficou mais chato. Sim, daí eu concordo. Mas eu não posso falar que todos os idosos são chatos porque eu conheci um idoso só que era chato, tá bom? Agora nós vamos para o 8º mito do envelhecimento. Esse mito, ele é até um pouco polêmico. Idoso tem que comer sopa, né? Quem que inventou isso? É lógico, tem idosos que passaram por nutricionistas, por médicos que orientaram que ele come sopa. Mas muitas famílias, muitos cuidadores começam a dar sopa assim como se fosse obrigação. Todo idoso tem que comer sopa. Não. Tem idoso que vai manter a mastigação, consegue se alimentar de picanha, churrasco, até o final da vida dele. Então, quem determina o tipo de alimentação, a alimentação correta do idoso, são os profissionais adequados, né? Principalmente os profissionais da nutrição. Então, se atentem a isso. Agende uma consulta, daí ele vai passar a programação da alimentação desse idoso. Não é porque eu imagino que os idosos têm que comer sopa que ele vai comer, tá bom? Imagina uma família, todo mundo no churrasco, só o idoso coitadinho tendo que comer sopa. O senhor é idoso, tem que comer sopa, né? Então tomar bastante cuidado. Porque isso também vai fazer com que ele se sinta inferior aos demais, né? Às vezes é lógico, ele não tem dente, com a prótese é mais difícil de mastigar. Mas a gente tem solução. Você já viu idosa que chupa carne? Eu já vi. Então, tudo tem solução. Não vamos restringir só por causa da idade. A idade não é limite para nada, não é uma limitação. Pelo contrário. No mito do envelhecimento, que o idoso... Sim, o que a gente fala? Eu vou dar um exemplo para vocês. Mãe, a senhora já é idosa. Pode ficar sentadinha aí que eu vou buscar o copo de água para a senhora. Não, mãe, pode ficar aí. Eu passo no mercado e compro as coisas para a senhora e trago para a senhora. Pode dar todas as contas que eu vou lá e eu vou pagar para a senhora na lotérica. O que a gente está fazendo? Por amor desse idoso, a gente acaba protegendo, colocando numa bolha. Então a gente acha o quê? Que o idoso, a partir quando ele entra na fase da velhice, ele tem que ficar parado. Tem que poupar a vida dele para evitar que aconteçam coisas mais graves. E isso é um mito. Pelo contrário, o que a gente não usa? Atrofia. Então, quanto mais eu deixar esse idoso sentada, essa idosa sentada ou sentado, quanto mais eu deixar ele deitado ou sem fazer atividades, sem trabalhar a mente, pior ele vai ficando, né? Então, tomar muito cuidado com esse item também. Então, qual que é a solução para a gente amenizar esses mitos e estereótipos que a nossa população, nossa cultura tem? Primeira coisa, o conhecimento, né? Que é o que vocês estão adquirindo aqui assistindo esse vídeo. Então, eu não posso achar uma coisa, eu tenho que comprovar através de estudos, escutando o idoso. Um segredo muito importante. Como eu sei se a idosa ou o idoso que eu estou trabalhando, que eu estou cuidando, é o perfil desses mitos do envelhecimento? Conversando com ele, conversando com a família. Então, cada idoso é individual. Então, eu vou perguntar para a família, senhor Geraldo, qual tipo de alimento o senhor gosta? Vamos no médico perguntar se o senhor pode continuar comendo esses alimentos? Filha do senhor Geraldo, o que o seu pai mais gosta de fazer? Ele gosta de plantar, fazer a horta, ficar com a horta no quintal. Seu Geraldo, vamos montar uma horta para o senhor ficar cuidando das plantinhas, vamos fazer uma horta com hortaliças, com alface, tomatinho para a gente comer no nosso almoço. Então a gente tem que entender bem o perfil do nosso cliente, paciente, né? E para adequar cada mito e estereótipo com a verdade.
eliminar esse mito e estereótipo e focar assim no que é real, o que é verdadeiro. Então gostaria de convidá-los para curtir esse vídeo se você gostou, compartilhar com seus colegas, que se você achou esse conhecimento muito importante, e qualquer maiores informações estão no nosso link da descrição, tá? Pode entrar em contato conosco. Muito obrigada e te vejo no próximo vídeo.